Olá, graça e paz. Irmã Maria José aí, entrando nesse momento. Deus abençoe, minha irmã. Deixa eu aumentar aqui o microfone. Pronto. Tá dando pra me ouvir aí? Irmã Maria José, tá dando pra me ouvir bem aí? Pronto. Vamos dar mais alguns instantes aí, né? Nossa presbítera Marta aí online também. Deus abençoe. Dá mais alguns instantes para entrar mais alguns irmãos que ainda não acessaram. E esperar que seja um momento abençoador, né? Mais um momento abençoador em nossas vidas. Pastor Gesiel, graça e paz. Irmão Alzilma, irmã Isabel, sejam bem-vindas, né? Pastor Gesiel, bem-vindo em nome de Jesus. Estamos dando aí mais alguns segundos para entrar mais alguns irmãos da liderança e outros irmãos e irmãs também que ao verem a transmissão aí possam e queiram também entrar. Estamos aí só aguardando, mas já desejando que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, né? E certamente vai ser mais um momento abençoador em nossas vidas nessa noite. E antes da gente iniciar propriamente a live de hoje, a gente quer dizer para vocês o seguinte: a qualquer momento que estivermos trabalhando aí o tema com vocês, vocês podem, se quiserem aí chamar para entrar online, dar uma opinião, isso pode ser feito, viu? Será compartilhado aí sem problema nenhum. Irmão Tenaques, Deus abençoe, seja bem-vindo, né? Há quanto tempo a gente não se vê aí, mas seja muito bem-vindo aí em nossa transmissão de hoje também. Na medida que trabalharmos o conteúdo, quem quiser também solicitar para entrar online, dar uma opinião, vai ter essa oportunidade também. Só estou dando mais alguns segundos aí para o pessoal da liderança já acessar, os que não puderam ainda. Estivemos nesse momento assistindo aí também outra live já com o pastor Gesiel, né, do culto de oração. Já fomos abençoados do lado de lá. A pastora Marinube aí entrando conosco também. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Só estamos dando mais alguns segundos para os demais irmãos entrarem aí. Para a gente ter essa conversa. Amém, Tenax. Obrigado aí, viu, pela presença. Bom falar com você de novo aí, depois de um bom tempo que a gente não se vê, né? Um bom tempo, para não dizer muitos anos. Mas Deus abençoe, é um prazer ter você aí também, juntamente com os demais aí assistindo a programação de hoje. Bom, 8h05, né? Nós vamos então iniciar. Aos que chegaram depois, desejamos que a graça e a paz do Senhor também seja sobre as suas vidas. Essas lives das terças-feiras geralmente são ministradas diretamente pelo pastor Gesiel. Mas o pastor Gesiel, como ele está hoje sim, um pouco enfermo, a garganta um pouco inflamada, e diante de alguma dificuldade também que ele tem aí na sua arcada dentária, né, que ele vai precisar se submeter amanhã a uma consulta, ele hoje não vai poder estar conduzindo essa live. Então nós estaremos hoje aqui trabalhando com vocês. O título está como Deus capacita o chamado. Claro que hoje vai ser a parte 1. Na próxima terça, se Deus assim permitir, o pastor Gesiel aí vai fazer um aprofundamento dentro do tema, dando prosseguimento aí com a parte 2. Mas estaremos conversando um pouco e aprendendo juntos nesta noite sobre o fato de que Deus capacita aquele e aquela que é chamado e chamada por Deus. E nós vamos já usar também na Bíblia Sagrada, vamos conversar um pouco dentro dessa temática, e tenho certeza de que poderemos aí extrair lições preciosas para as nossas vidas.
Tá bom, gente? Mas vamos baixar nossas cabeças, nós vamos orar nesse momento, para darmos aí início de fato a nossa conversa nessa noite. Bendito Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dia de paz, pelo dia de proteção que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo na distância, Senhor, mas estamos conectados para a honra e glória do Teu nome e agradecemos ricamente pela Tua oportunidade, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos capacite a aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor também perdoe os nossos pecados, pecados por palavras, atos e pensamentos. Sabemos que o nosso pecado ele nos distancia do Senhor, mas nós te pedimos que nos perdoe, em nome de Jesus. E abençoe toda a Tua igreja, abençoe, ó Deus, a cada servo e serva Tua, que o Senhor tem chamado, ó Pai, para estar como liderança na Tua casa. Trabalho com liderança não é fácil, mas nós te pedimos a Tua capacitação, nós te pedimos o Teu cuidado e a Tua direção sobre o nosso chamado, para melhor te servir na Tua obra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Bom, amados e amadas irmãos e irmãs, já convido para que os irmãos estejam aí, abrindo as suas Bíblias, a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 3. Nós vamos estar conversando um pouco nessa noite aí, tomando para nós o exemplo de Moisés. Eu vou desde já solicitar aos amados irmãos e irmãs que permaneçam com o texto bíblico aberto. Êxodo capítulo 3. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos estar lendo assim, alguns versículos um pouco assim mais espaçados, né? Com alguns saltos aí de versículos. Mas a gente pede que vocês permaneçam com o texto bíblico aberto, tá bom? Êxodo capítulo 3, estaremos aí lendo de início o verso 6 e continuando a leitura nos versos 9 ao 14. Ok? Vou começar aqui. Ok, pastor Gesiel, pode deixar, nós vamos deixar gravado sim. E até os irmãos que depois quiserem aí, a gente vai estar deixando um contato também, porque para quem quiser depois a gente pode enviar o link também para você já assistir com mais calma ou até baixar se assim quiser. Mas pode deixar, pastor, a gente vai fazer isso sim, sem problemas. Bom, Êxodo capítulo 3, eu vou ler o verso 6 e depois nós vamos aí passar do 9 ao 14. E nos diz assim: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Agora no verso 9. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. Por enquanto a gente vai ficar aí nesses versículos, tá bom?
Vemos aí a irmã Keila, né? Entrou agora conosco também. Seja bem-vinda, Keila. Deus lhe abençoe. Então, vamos iniciar aqui nosso ponto nessa noite aí sobre a questão de que Deus capacita, né, o chamado. Situação interessante aí Moisés estava vivendo. Se a gente pudesse voltar um pouco antes aí, nós poderíamos ver que Moisés ele já não estava no Egito já há muito tempo. Ele havia fugido, né? E em determinado momento que ele estava pastoreando aí o rebanho do seu sogro Jetro, ele tem lá aquela visão em que a sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Ele então, muito tocado com aquela visão que ele estava tendo, ele resolve então chegar um pouco mais perto para ver aquilo. E aí quando Deus começa justamente a falar com ele, e no verso 6, então, Deus já começa se apresentando. Olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E normalmente quando Deus ele se apresenta dessa forma, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é justamente para que o povo hebreu também lembrasse daquelas promessas que Deus havia feito a Abraão lá muito tempo atrás, aí, muito bem antes de Moisés. Onde Deus havia prometido a Abraão que de Abraão ele faria uma grande descendência, ou seja, naquilo que Deus então agora se identifica como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está justamente reafirmando que é o mesmo Deus que fez as promessas a Abraão muito antes, lá atrás, para que o povo também assim mantivesse a sua fidelidade e confiança no Deus que chama, no Deus que se revela ao seu povo. Amados irmãos, ao começar agora a trabalhar esse tema conosco, aí, a Bíblia ela vai nos ensinar o seguinte, pelo menos 3 aspectos nessa noite. O primeiro deles é que eu acredito que muitos de nós certamente vão se identificar com isso. O primeiro aspecto que nós podemos aprender aí com a palavra de Deus nessa noite é que Moisés ele não se achava capaz. Interessante isso. E vejamos assim um pouco da história de Moisés, que trazendo um pouquinho para nós hoje, fazendo um paralelo aí com ele. Muitas das vezes é comum a gente encontrar na igreja pessoas, por exemplo, afirmarem: porque eu não tenho muito estudo, né? Eu não fiz uma faculdade, por exemplo, eu não sei falar muito bem em público, eu não sei isso, eu não conheço aquilo, eu não sei como pregar, eu não sei como falar bem, eu não tenho uma boa oratória, enfim. Certamente a gente já ouviu ou ouve atualmente muitas palavras nesse sentido aí. E interessante que com Moisés não foi diferente. Ele não se achava capaz. E se a gente for observar um pouco aí de Moisés, ele foi criado no palácio do faraó. Amados irmãos e irmãs, o fato de Moisés ter sido criado no palácio de faraó simplesmente vai nos dizer aí por alto que ele era justamente instruído em todo o conhecimento que o povo egípcio tinha. Ou seja, Moisés não era uma pessoa, digamos, sem um grau de cultura, né? Ou uma pessoa iletrada, ou uma pessoa que não tinha muito conhecimento das coisas, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, uma vez que foi criado na corte do faraó, foi criado com todo o conhecimento que o Egito possuía ali naquela época, e nas mais diferentes áreas de conhecimento. Fossem elas na questão militar, fossem elas na questão das letras, da ciência, enfim, Moisés ele foi alguém educado em toda a matéria de conhecimento que o Egito tinha. Mas ainda assim, Moisés ele não se achava capaz. Agora vamos conferir um pouco mais dentro da Bíblia Sagrada o que é que o próprio Moisés disse a respeito disso. Se os irmãos podem ir, Êxodo capítulo 3, o verso 11, localize aí comigo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
de fato a missão era uma missão assim, digamos, né, não era uma missão apenas de redigir algum documento ou de algum conhecimento nas artes ou na questão científica, não. Deus havia escolhido Moisés para um propósito, que era de liderar o povo de Deus, o povo amado por Deus, para a libertação que Deus mesmo faria pelo seu povo. Moisés iria guiar esse mesmo povo para fora do Egito. E Moisés, então, no verso 11, ele vai dizer: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E quantas das vezes, amados irmãos e irmãs, vocês que também atuam na questão da liderança da igreja, muitas das vezes vocês podem até se encontrarem nesse dilema aí. Quem sou eu para estar, de repente, fazendo determinada função dentro da igreja? Quem sou eu, de repente? É um convite para fazer, às vezes, uma oração. É um convite, às vezes, para fazer uma leitura bíblica. Ou é um convite, muitas das vezes, para integrar algum organismo mesmo da igreja, seja alguma coordenadoria de forças leigas, ou de repente alguma eleição para um diaconato, ou de repente alguma eleição para o presbiterato da igreja, ou seja, e quem sabe até em termos de algum chamado até pastoral ou missionário, não sei. E nós podemos nos encontrar de repente num momento como esse. Quem sou eu? Mas veja que o fato de Deus ter vindo a Moisés não foi confiando na capacidade de Moisés, mas Deus o havia escolhido porque Deus queria utilizar Moisés para que o seu plano fosse assim efetivado. Interessante, amados irmãos, eu convido para que vocês agora avancem para o capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4, nós vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim, isso ainda como parte desse diálogo com Moisés. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mesmo Deus dizendo que iria. Os irmãos podem ler depois com mais calma os capítulos 3 e 4. Mesmo Deus havendo ter dito a Moisés a questão de que tiraria o seu povo do Egito, tinha visto a aflição do povo, tinha visto a opressão com a qual o Egito estava aplicando sobre o povo de Deus, Deus então resolve que chegou ali o momento de fazer a libertação, de libertar o seu povo. Moisés era então o líder escolhido para conduzir esse povo para fora do Egito, mas no entanto Moisés ainda ele estava se achando incapaz. E convido ainda para que você me acompanhe nos versos do capítulo Êxodo 4 ainda, dos versos 10 e os versos 13, que ainda vão dizer o seguinte, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o verso 13 ainda vai dizer mais. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. E muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, eu ou vocês podem estar justamente nessa posição que Moisés colocou aí diante de Deus. E de repente, Deus tem te chamado para você ajudar alguma coordenadoria da sua igreja. Uma coordenadoria de jovens, uma coordenadoria de adultos, uma coordenadoria de adolescentes. Ou de repente Deus tem até te capacitado, ou Deus até tem te chamado para você abençoar a sua escola bíblica dominical, sendo um professor de escola dominical, ou sendo simplesmente um superintendente de escola dominical, né? Aquela pessoa que faz a abertura devocional da escola dominical, faz o encerramento, ou apenas
numa questão de serviços como secretariar na escola dominical, ou mesmo para umas funções na área de oficialato mesmo, de diaconia, de presbiterato. Ou seja, você muitas das vezes pode estar se colocando na condição de que Deus, isso aí não é para mim não, mande outro. Ou mande outra pessoa, isso aí não é para mim. Eu não me acho capaz. Que bom. Que bom que você não se acha capaz, porque é justamente nessas condições que Deus então vai poder trabalhar você para você estar capacitado por Ele mesmo. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, eles estavam capazes para aquela caminhada com Jesus? Será que eles estavam assim tão aptos, né? Em termos de fé, em termos até de preparo, de conhecimento sobre o próprio Deus, sobre o próprio Cristo, para estar acompanhando Jesus naqueles 3 anos de ministério que Jesus exerceu? Ou será que o próprio Jesus foi capacitando os seus servos na medida em que essa caminhada, em que esse ministério era desenvolvido? Se você então não se acha capaz, maravilhoso isso, porque é justamente dessa forma que Deus aí vai agir para trabalhar o seu coração, trabalhar a sua mente e capacitar você da forma como Ele mesmo quer fazer através de você e com você. O problema é que muitas das vezes a gente começa realmente assim como Moisés, né? Claro, guardadas as devidas proporções. A atividade de Moisés era muito mais complexa do que as que eu citei aqui. Era um outro momento, mas trazendo um pouco para o nosso tempo, nós muitas das vezes estamos agindo dessa mesma forma. E na medida então que nós dizemos, né, e que nós falamos não para as questões do reino de Deus, que somos convidados para participar, nós simplesmente estamos deixando de sermos abençoados e estamos também deixando de abençoar outras pessoas. E muitas das vezes o meu não pode prejudicar a igreja de uma forma desastrosa, permitindo até, quem sabe, pessoas que não têm nem a condição para assumir aquela ocupação que eu estava, em permitir, e o meu não vai permitir que essas pessoas entrem e de repente façam e criem diversos problemas, porque eu simplesmente disse não. O fato de eu não me achar capaz, em parte, é excelente, porque Deus vai trabalhar o meu coração e a minha mente para desenvolver a questão da liderança para a honra e glória dele mesmo. É dessa forma que a gente precisa pensar. É dessa forma que você, no seu dia a dia, no seu ministério, você precisa pensar e agir dessa maneira. Não é confiar na sua faculdade. Não é confiar na sua pós-graduação, ou PhD, ou mestrado, ou o que seja, ou na sua eloquência em falar em público, ou no seu carisma de poder agregar as pessoas. Você não é chamado para confiar nos seus potenciais. Você é chamado, eu sou chamado, para confiar primeiramente naquele do qual provém a nossa capacitação como lideranças para o reino de Deus, e lideranças essas que vão agir conforme a vontade do Pai. É para isso que a gente é chamado. É para isso que você é chamado. É para isso, amada irmã, que você é chamada, para compor justamente essas lacunas que muitas das vezes estão abertas aí na igreja. E as pessoas, então, deixam de assumir determinadas funções que Deus mesmo estaria capacitando as pessoas para aquela função, porque simplesmente começa a achar que eu não tenho uma faculdade, ou eu não sei falar muito bem, ou o que seja. Quando, na verdade, nos colocando nas mãos do Senhor, o Senhor mesmo há de nos ajudar a sermos capazes, de acordo com a vontade dEle, para estarmos assim exercendo as nossas funções dentro do reino. Então esse exemplo que Moisés nos dá, né, de que ele não se achava capaz, é válido hoje nos nossos dias. É algo que acontece na minha vida muitas das vezes, na sua vida muitas das vezes. Mas a gente não precisa simplesmente
dar essa recuada e muitas das vezes, como eu disse, o fato de eu dizer não pode abrir um precedente para que outras pessoas, às vezes que não são indicadas mesmo, de forma nenhuma, para aquela função, elas assumam e assim, às vezes, acabam sendo as pessoas erradas na função errada, e a igreja pena muito com isso. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Antes de dizer não para as coisas do reino, não vamos prestar muita atenção em nossa capacidade. Jesus, ele capacitou os seus discípulos conforme a caminhada. Foram 3 anos de ministério que Jesus teve na terra. E conforme o caminhar com os discípulos ali foram aprendendo com a caminhada com Cristo. Da mesma forma com cada um de nós. Ok? Pense nisso. Mas ainda vamos para o ponto 2 da nossa conversa nessa noite. Primeiro ponto, então, que Moisés ele não se achava capaz, né? Temos aí o ponto 2, que Deus mesmo é quem o capacita. Êxodo capítulo 4, convido você a manter sua Bíblia aberta, Êxodo capítulo 4, versículos 2 ao 9, ele vai nos dizer o seguinte: Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: Agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e, quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: Coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo e, quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Ou seja, diante de tantos versículos aí que Moisés havia dito para Deus: olha, eu não sou capaz, olha, eu não tenho condição de estar fazendo isso, é melhor que o Senhor chame outra pessoa, envie outra pessoa. Mas, no entanto, Deus queria justamente que Moisés conduzisse o povo para a liberdade essa que Deus mesmo estaria realizando na vida de Israel, seu povo amado. E na medida então que Moisés ele justamente ia argumentando com Deus: eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, Deus ia dando então justamente meios para comprovar, né, naquelas dúvidas então que Moisés tinha, Deus ia dando seus meios para que estivesse provando às pessoas de que Deus mesmo havia enviado Moisés. Moisés, você tem o que aí na mão? Um cajado, jogue no chão. O cajado aí vira uma cobra, né? E mais adiante a gente vai ver que outros magos de Faraó fizeram também com que aparecessem cobras, mas essa cobra que foi a partir da vara de Moisés, ela engoliu as outras, né? Ou seja, mostrando aí a superioridade de Deus sobre os deuses do Egito. Nosso irmão Edmilson aí acabou entrando, né? Outros irmãos, irmão Cláudio, irmão Ló, irmã Josenice, Deus os abençoe em nome de Jesus. Ou seja, na medida então ali que aquela disputa com os magos do Egito, Deus prova mais uma vez ali de que era superior a toda e qualquer magia que viesse da parte de Faraó, dos seus deuses, da sua magia. Deus então estava dando a Moisés justamente
comprovando que Moisés não estaria realizando a liderança do povo por seu próprio mérito ou por sua própria capacidade, mas que Deus estaria fazendo isso por meio de Moisés. Ele seria instrumento de Deus para conduzir o seu povo, e como instrumento de Deus, Deus também estaria dando uma capacitação para que ele desenvolvesse a sua função de liderança. E isso também, amados irmãos e irmãs, se aplica nos nossos dias. Você tendo algum convite ou sendo eleito para alguma função na sua comunidade, como eu disse, reafirmando, né, aí o ponto 1, antes de dizer não, pense direito, porque a capacitação para a função, Deus vai nos fazendo, vai nos capacitando no decorrer da nossa caminhada. Pode ter certeza disso. Se ele capacitou Moisés naquela função tão assim grandiosa, né, de conduzir um povo que até então era escravo, que, segundo estimativas, quando o povo de Deus saiu do Egito, era algo em torno de 3 milhões de pessoas, ou seja, era uma missão assim realmente estupenda, grandiosa para a vida, para um homem, né, estar à frente de 3 milhões de pessoas na condução por um deserto. Era uma função de fato assim grandiosa. Mas Deus estava comprovando a Moisés de que Moisés não estaria só. O próprio Deus, o próprio eu sou, né, como ele se revelou em alguns versículos antes para Moisés. Se perguntarem quem foi que me enviou, eu vou dizer o quê? Você vai dizer que eu sou me enviou, ou seja, o Deus que é, o Deus completo, o Deus grandioso, o Deus pleno em poder, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, que criou todas as coisas, que lá no Gênesis cria tudo, dizendo, né, haja luz e houve luz, e com a sua palavra criadora criou todas as coisas e mantém tudo que existe até hoje, e assim haverá por toda a eternidade, até conforme a sua vontade. Esse mesmo Deus estaria então conduzindo Moisés e conduzindo o seu povo para a liberdade. Deus não estava confiando na capacidade de Moisés. Deus escolheu Moisés para trabalhar a sua vida e, por meio de Moisés, o nome de Deus ser glorificado e o seu povo ser liberto pela ação poderosa de Deus para a glória de Deus mesmo. Da mesma forma, amados irmãos, sou eu e você na obra de Deus. Nós não somos chamados para as funções que fazemos para sermos aplaudidos. Nós não somos chamados para sermos exaltados em pedestais. Nós não somos chamados para recebermos a glória, porque somente um é digno de toda honra e glória, e esse é o nosso Deus. O Deus a quem servimos, o Deus que nos dá o fôlego de vida, que nos capacita para cumprir a sua própria vontade, para servir a Ele mesmo. Não fosse a capacitação de Deus em nós, a gente não teria nada também para dar de volta. E ainda o terceiro ponto que nós vamos entrar, né, Deus é a fonte de nossa capacitação. Êxodo capítulo 4, verso 11, peço a você aí que me acompanhe, diz assim: E o Senhor lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Irmã Cristina aí, Deus abençoe, obrigado aí pela presença em nossa conversa nesta noite. Ou seja, Deus então responde aí para a vida de Moisés: quem é que faz a boca do homem? Ou seja, daquilo que Moisés estaria conduzindo o povo de Deus para a libertação no Egito, quem é que está capacitando Moisés para essa liderança? Era todo o conhecimento que Moisés teve lá no Egito, de toda a ciência egípcia, de toda a arte militar egípcia, da qual ele foi instruído? Não. Claro que Deus certamente usou esse aprendizado
para a sua própria glória, sim, certamente. Mas não era confiando nas habilidades de Moisés que Deus libertou o seu povo. Deus libertou o seu povo e capacitou Moisés e usou Moisés como liderança importante para que esse processo fosse realizado. E da mesma forma, irmãos e irmãs que agora estão conosco aí, acontece na sua vida e na minha. Nós somos chamados para servirmos ao Deus que simplesmente é Senhor sobre tudo. O Deus que disse lá, né? Gênesis 1. Haja luz e houve luz. O Deus que criou todas as coisas a partir do nada. É o Deus que nos dá a honra de trabalharmos na sua obra. É o Deus que nos capacita a exercer os nossos ministérios, os nossos dons, para a glória dele, para a edificação da minha vida, para a edificação da sua vida, para que nós possamos aprender uns com os outros, para que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado por meio das nossas vidas. Esse é o Deus que nos chama para a sua obra. Esse é o Deus que nos capacita para exercer os nossos ministérios no seu reino. E é esse o Deus que, assim como ele fez com Moisés no passado, é o mesmo Deus que faz conosco hoje. Antes de dizer não para Deus, pense direitinho, não pense na sua própria capacidade não. Olhe para o alto. O Deus que criou simplesmente tudo que existe nos céus e na terra é o Deus que quer capacitar você para fazer a obra dele, para a honra e glória dele, para que você seja abençoado em servir para a glória dele mesmo. Amém, irmãos e irmãs? Hoje eu não vou avançar muito, hoje vai ser apenas a primeira parte, mas eu vou abrir aqui alguns minutos, caso alguns de vocês queiram entrar online para debater um pouco aí o que a gente conversou, ou expor sua opinião. Eu vou abrir alguns minutos, quem quiser assim fazer, pode solicitar aí, e a gente vai dar essa abertura também para você poder dar aí sua opinião sobre o assunto. Se tiver alguém, pode solicitar aí que a gente inclui, tá? Só reforçando com vocês, o pastor Gesiel hoje não pôde conduzir, né? Mas na próxima terça, se Deus quiser, ele vai conduzir a segunda parte dessa conversa que nós estamos tendo. Tem alguém que queira entrar online aí para dar sua opinião? Pode solicitar, que a gente ainda está com tempo. Se não houver, aí a gente vai encerrar realmente a live. Alguém quer entrar aí para dar uma opinião sobre o assunto? Bom, pelo visto, a gente ainda tem alguns minutos. Algum irmão ou irmã deseja fazer algum comentário? Pode solicitar aí, a gente abre o canal aí online para você poder expor aí sua opinião. Lembre-se, aqui nós não somos experts. Olha, já tem um aqui. Vamos ver aqui. Cláudio de Jesus. Vamos lá, Cláudio, aí para deixar aí seu comentário conosco, sua opinião aí. Irmão Cláudio, Deus abençoe. Prazer em conhecer o irmão é de que igreja? Isso, um pouquinho. Ah, o irmão é do Buquim. Pois não, irmão, fica à vontade aí. Eu sou presbítero da igreja também. Uhum. A gente conduz o conselho, eu e o pastor Gesiel e os demais, né? E aí, eu assistindo um pouco desse trabalho bonito, achei muito bonito a sua fala sobre realmente o que fala um pouco da liderança de Moisés, onde ele levantou realmente um homem, mais um homem, porque Deus levanta aquele homem aí, e ao meio termo ele também capacitou e vem capacitando, correto? Mas um ponto que me deixou até, assim, tanto quanto, não somente de só alegrias, levantou e tal, mas percebi também que durante o percurso de Moisés, ele também teve medo. E esse medo, como nós cristãos temos medo de enfrentar algo,
porque nós não suportamos assim uma questão de pressão psicológica, tanto da parte do seu íntimo, como pressão de liderança, muitas das vezes. E realmente a gente percebeu no texto, eu estava lendo realmente o texto aqui, li bastante, e Moisés falava muito sobre isso. Ele se tornava um pouco meio incapacitado porque ele falava mal, dizem alguns teólogos que ele falava, era fanha, né? Falava tal, e não sabia se expressar, embora era muito bom de espada. O dom que Deus tinha dado a ele era porque era um soldado fiel na época do Egito e ele teve seus medos. Mas, voltando só um pouco do ponto, o que eu tinha anotado aqui, mas Moisés pediu que fosse alguém. Lembra no texto aqui que ele disse que não, Senhor, eu queria que levantasse outro, porque ele não se sentiu capacitado para exercer essa função de tirar o povo do Egito, aquele povo sofredor. E Deus, olhando interessante, que Deus se aborreceu com ele. Deus se aborreceu. Está lá então, quando disse, no versículo 14, ele disse, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, só porque ele falou que era incapaz. Mas aí Deus é tão misericordioso, tão bondoso, e via que o homem que era enviado para fazer aquilo tudo era Moisés. Ele levou mais uma à tona de que ele conhecia Arão. E Arão, no meu texto aqui, que eu tenho acabado de fazer um relatozinho, ele via que Arão era um homem de uma boa oratória. Embora era um homem tosco, melhor dizendo, era um homem tosco, grosso, talvez aquele povo obedecia a ele pela grandeza do homem severo que ele era. Mas aí, olhando aqui, e vendo que Deus realmente, ele levantou Arão como uma forma de dar segurança a Moisés, certo? Eu acho que talvez seja essa a finalidade que a pregação, a reunião de hoje, nos releva, entendeu? Releva esse ponto de que sozinho as pessoas não conseguem chegar no objetivo. Aí Deus acaba levantando outras pessoas, certo? Esse levantar é uma ajuda, é um braço direito, um braço esquerdo, que talvez você com a mente pensante, com tanta inteligência, com tanto discernimento para se fazer algo, não consegue porque precisa da força de alguém. E não precisa que seja uma força de homem, braçal, mas uma força do pensante. Talvez eu tenha tantas ideias para fazer, eu vou colocar ele na posição como presbítero, certo? Na posição de presbítero. E aí, eu tenho uma mente pensante, além do que eu posso chegar, além do que como servo de Deus posso chegar. Mas, talvez não desenvolva, porque ainda não encontrei do meu lado algo que pudesse dizer assim, vamos nessa. O medo de Moisés realmente, todo mundo sente medo. Ninguém está propício a estar exercendo, talvez, uma função em que talvez você nunca exerceu. Eu converso muito com o pastor, ele me conhece, e ele diz que a gente tem um poder de conversa bastante legal, mas talvez na frente de muita gente eu me sinta inibido. Não é isso? E a gente precisa da presença de outro para fortalecer e dizer assim, vamos nessa. Ó, errou, não se preocupe, na outra certa. E aí a gente precisa realmente dessa força, da mesma forma que Moisés precisou de Arão. Eu acho que o entendimento da palavra que eu ouvi da sua pessoa, Rômulo, é realmente que sozinho a gente não anda. Sozinho a gente não anda. E às vezes, sinceramente, nós precisamos unicamente do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para ajudar e tal. Mas, às vezes, um ser humano do lado ajuda bastante a gente a caminhar mais um pouquinho. Foi assim que aconteceu com a vida dele. Depois que atravessou o Egito, né, todo aquilo, ele também caminhou do lado com outra pessoa também, onde ele passou o bastão para ele. Não é isso que foi Josué. Josué também, olha só, se a gente for mergulhar um pouquinho na história, Josué também, ele não levou aquele povo até a terra prometida sozinho, ele precisou de Caleb. E Caleb foi o homem, que eu já preguei uma vez num povoado aqui, falando sobre a vida de Caleb. Foi o homem fiel,
o homem aquele de força que conduzia teu povo. É muito importante saber que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, embora saiba que Cristo está conosco. Mas a capacitação que Cristo nos dá e que Deus nos proporciona, realmente nós também às vezes precisamos de um braço amigo, aquele que dá força, é um ser humano mesmo, sim. Assim aconteceu com Arão, assim pode acontecer comigo, assim pode acontecer com os demais lideranças da nossa igreja. Amém? Amém. Obrigado, viu, Cláudio? Foi um prazer Valeu, ter meu a sua querido. participação Muito conosco. obrigado, senhor. Deus abençoe a todos. E vamos ver aqui se alguém mais gostaria de compartilhar, né? Alguém dos irmãos e irmãs que ainda estão, a gente ainda tem um tempinho. Alguém mais gostaria de compartilhar diante do que conversamos aí nessa noite? O espaço ainda está franqueado, hein? Lembrando que a segunda parte dessa conversa será na próxima terça, com o pastor Gesiel, aí ele vai dar continuidade ao nosso tema iniciado hoje. Então, mais um irmão acabou de entrar aqui, como é? Ludson Eduardo. Deus abençoe, meu irmão, obrigado aqui por estar conosco nessa noite. Mais alguém deseja comentar o que nós conversamos hoje? Se não houver mais ninguém para comentar, então nós estaremos orando aí, encerrando. Pelo visto, eu acho que os irmãos não vão mais querer participar. Alguém mais? Bom, então tudo bem. Nós vamos então estar orando nesse momento. Nós agradecemos desde já, né, pela presença de vocês. Muito obrigado aí. De antemão, eu gostaria também de deixar um aviso para os irmãos e irmãs. Se você deseja ter essa live de hoje assim para poder assistir em outro momento, eu posso deixar com você o meu contato do WhatsApp, que aí eu posso lhe mandar o link para você baixar, caso você não saiba fazer o recurso, né, de baixar a live para ter no seu celular. Se quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp, tá? Meu número aí é 79, né, o prefixo 98809-8386, tá bom? É o prefixo 79 98809-8386. Eu posso depois lhe mandar o link, que eu vou gravar esse vídeo aí, vou baixá-lo. Caso você queira assistir em outro momento, né? E às vezes aí não tenha como você rever pelo Instagram, já que ele só guarda por 24 horas. Tá bom, gente? Vamos orar então ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por essa conversa que tivemos aqui com os teus servos e servas, que tanto atuam nas lideranças da tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a cada dia, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada, e que possamos, ó Pai, confiar na capacitação que vem do Senhor. Confiar em tuas mãos, confiar em tua sabedoria, confiar em tua palavra, confiar no teu Espírito Santo, para que possamos desenvolver bem as nossas tarefas, para a honra e glória do teu nome. Fica conosco no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Deus os abençoe. Uma excelente noite. E próxima terça, né, no horário das 20 horas e 15 minutos, pastor Gesiel continua com a parte 2 aí da conversa. Deus capacita o chamado, parte 2, tá bom? Deus lhe abençoe. Obrigado por tudo. Tenha uma excelente noite. Em nome de Jesus. Amém.